Olá, meus queridos! Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança? Esse texto, essa palavra foi proclamada pelo profeta Jeremias quando Jerusalém estava num cenário caótico, cenário de perda, cenário de tragédia, perda por causa da desobediência, por causa do pecado. Estavam convivendo com a fome, com morte, com a dor, com doenças. Tudo isso por causa da desobediência. E nesse momento, Jeremias traz essa palavra. Primeiro, nos versículos anteriores do capítulo 3 de Lamentações, ele descreve todo o cenário em que o povo judeu e Jerusalém estavam. Cenário realmente de tragédia, muito ruim, muito triste. Mas aí quando chega nesse versículo ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos entender o seguinte: em todo momento de tragédia e de dor, a nossa mente, se ela não for guardada pela palavra de Deus, se ela não for condicionada à obediência à palavra de Deus, ela tem a tendência de potencializar, de aumentar o cenário da tragédia. Mesmo que seja menor, a mente superdimensiona, E Jeremias mostra bem isso para nós. Olha o que ele vai dizer em um outro texto. Ele me fez andar em trevas, fez envelhecer meu corpo, despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataque contra mim e cercou-me de amargura e dor. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos, fecha os meus caminhos com um bloco de pedra. Foi para mim como um urso à espreita e como um leão pronto para atacar. Olha a ênfase e os verbos e toda a palavra de dureza que Jeremias traz diante desse cenário, Então, eu chamo de dimensão 3D que a mente ocupa num cenário de dor, de perda, de tragédia e de guerra. Destruição, derrota e dor, Então, nesse momento, por que Jeremias traz esta palavra para o povo judeu? Porque é nesses momentos que nós temos que, com a ajuda de Deus, com a leitura da palavra, com a oração, com a meditação, nós temos que voltar a nossa mente para aquilo que nós já vimos até hoje, para aquilo que Deus fez até hoje. É isso que Jeremias estava trazendo quando ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí nós podemos fazer um relato gigante aí de tudo o que havia acontecido com o povo até aquele momento. Os maiores milagres, a travessia pelo mar, os livramentos de Deus, os milagres da provisão, as promessas de Deus, o aparecimento de Deus a Moisés no Monte Sinai, trazendo toda os mandamentos e a lei para eles. Tudo que havia acontecido milhares de anos atrás era um povo que havia sido guardado por Deus com mão forte, com mão poderosa, Mas naquele momento ali, o cenário de derrota faz com que Jeremias falasse dessa forma que era o que estava na mente deles. Então, cadê a lembrança? O que te traz esperança, o que te dá esperança no momento de dor, no momento de perda, no momento de tragédia, é exatamente você trazer a memória. Quero trazer a memória. Olha essas duas palavrinhas. Quero. Vontade, ação, desejo. Eu quero. Mesmo num cenário de dor onde tudo pareça horrível, desastroso, busque você. Somos nós que temos que buscar. Trazer à nossa mente aquilo que nós já recebemos de Deus e aquilo que nós já vivemos com Deus, a nossa caminhada até esse momento. Então, quando você traz à memória o que já foi antes, o que já aconteceu de bom antes, isso te dá esperança, isso renova a sua esperança, E hoje nós precisamos, aí ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem tem que trazer somos nós. A mente não é automática em lembrar
de coisas boas, de vitórias em momento de derrota, em momento de dor, em momento de luto. Não. Nesse momento, ela fica focada, é como se botasse um quadrado na nossa mente e ela só fica dentro daquele contexto da tragédia. Então, eu tenho que trazer, sou eu. Eu, você, pessoa, decide trazer à memória aquilo que pode dar esperança, né? E nós vivemos num contexto de batalha mental, atualmente, muito forte. Muitos ataques. Por exemplo, ataques numa escola. O que acontece? Isso gera pânico nas professoras, isso gera um medo coletivo em muitas delas. Muitas começam a ficar ansiosas, muitas começam a dormir menos, ficar preocupadas, o que vai acontecer na escola amanhã, né? Isso é um cenário que potencializa a tragédia. Mas é nesses momentos que nós temos quais são as nossas armas, né? Oração e fé e o poder do Espírito Santo. Essas são as armas que nós temos. Você tem que orar, você tem que crer, né, no Deus que pode te guardar e buscar a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo conosco afasta o medo, afasta o pavor, afasta o pânico, porque Ele conosco, Ele nos traz segurança, Ele traz paz, Ele traz tranquilidade para a nossa alma. Então, esse é um ponto fundamental de nós observarmos nesse tempo, tá? Como está a sua mente? Que batalhas a sua mente tem travado e às vezes você tem ficado no entorno dessas batalhas e não tem conseguido sair, né? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, porque as armas da nossa luta não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Raciocínios falaciosos são coisas que de tanto ouvir, de tanto você escutar, aquilo começa a te dar um pavor, aquilo começa a criar em você um pânico. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que você pensa assim a nível de instituição, em quem eu posso confiar? Entende? E isso potencializa na sua mente aquela situação e sensação de desamparo, de que você está desprotegido. Mas saiba de uma coisa, você que conhece pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, Deus ele não dorme. É claro que tem muita gente aí entregue à vontade de Satanás, que está fazendo a vontade de Satanás. Mas Deus tem um compromisso com aqueles que esperam por Ele, com aqueles que confiam nele. E Deus está vendo essa guerra, essa batalha, essa dor, esse medo, né? Então, essa guerra mental, ela distorce muitas vezes a realidade. E a distorção da realidade, muitas vezes ela propõe uma felicidade fácil ou ela propõe também, assim, soluções baratas e rápidas e fáceis, né? Nós temos que entender o seguinte, vivemos sim num período difícil, vivemos sim num período de guerra espiritual, de batalha de mente, mas nós servimos a um Deus maior, a um Deus que a história da humanidade e quando todas as coisas vão acontecer e as permissões do que vai acontecer está na mão e no calendário de Deus. Entenda isso. Tem vários calendários aí. Tem calendário da nova ordem, tem calendário maligno, tem vários calendários aí. Mas o calendário de Deus é o que prevalece sobre todos. Entenda isso. Tem muita gente anunciando muita coisa. Algumas até vão acontecer, mas outras não vão, porque Deus não vai permitir, tá? Nosso Deus, por isso que o profeta naquele cenário de caos, para o povo judeu, para a cidade de Jerusalém, para os cativos, ele chama o povo, ele faz uma aclamação. Eu quero trazer. Ele não distorce a realidade, porque nos versículos anteriores ele vem falando de tudo o que está acontecendo, de toda a tragédia. É terrível se você ler aqui, ó, os anteriores, mas quando chega nesse versículo aí, no 21, ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, existe uma coisa, essas falácias aí propõem uma felicidade fácil, sabe? E a felicidade fácil, ela pregoa amor fácil sem responsabilidade, conquistas rápidas sem processo e esforço. E nós sabemos que toda conquista, ainda que ela seja pequena, ela requer esforço e tem um tempo e um processo pelo qual você passa. Pensa numa faculdade que a gente faz, né? São 5 anos de estudos, de horas a mais, de trabalhos, de tanta coisa que nós temos que entregar, de estágio, de palestras, de debates, para nós concluirmos uma faculdade. Isso foi um processo. É maravilhoso quando você pega aquele diploma, mas teve um processo. Não foi fácil, gastou esforço, despendeu horas, energia emocional, energia física e energia espiritual também, né? Então, saúde e beleza sem cuidado e exercício, salvação sem santificação e renúncia, tem muita igreja pregoando isso hoje, e eu te digo que isso é uma falácia, é uma mentira, é um engodo, porque só existe salvação com santificação e renúncia. Quem quer vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Está falando de uma renúncia pessoal, de ego, de vontade, de desejo de fazer do teu jeito, de tudo. E tem uma cruz que nós temos que levar. A cruz que Jesus levou foi para perdão e justificação dos nossos pecados. Mas a santificação é um processo no qual nós temos que entrar. Então, essas falácias vêm englobando tudo isso. Chegar no céu sem passar pela cruz, não tem como, não tem como. Sem a cruz só tem um lugar, inferno. Para chegar no céu, nós temos que ter arrependimento, confissão de pecado, aí somos justificados, depois da justificação nós começamos o processo de santificação, de vigilância, de uma vida de disciplina, de oração, leitura bíblica e desviar-se da corrupção do mundo. É isso que a palavra me ensina, assim, muito breves palavras, sem discorrer muito, porque o tempo é curto, mas é isso que a palavra fala. Então, preste atenção no que a sua mente está produzindo e está deixando entrar nela nesse tempo de falácias e de mentiras e de engano e de aumento da tragédia. Porque há os dois lados. Há um lado satânico e maligno que potencializa a tragédia, que vai realmente agir com tragédias para trazer à mente das pessoas aquilo que é pior. E há aquele outro lado que propõe, não, deixa a coisa correr solto, nós temos que ter a liberdade máxima, porque o homem vai ser feliz com liberdade máxima. O homem vai ser mais infeliz e o homem vai caminhar para a destruição quando ele não tem limitadores. O homem precisa de limitadores dos pais, desde pequeno, depois ele precisa da escola, quando o período de estudar, depois ele precisa das instituições, quando ele é um funcionário, ele precisa das autoridades, quando ele não obedece nenhuma dessas instituições. Então, queridos, o homem precisa de limite. Eu, você, todos precisam de limite. E essa falácia de uma liberdade proposta está levando o homem para o pior caminho. Então, lembre sempre desse versículo quando sua mente quiser potencializar a dor e a tragédia. Eu não estou com isso diminuindo a dor de algumas pessoas. Não, por exemplo, hoje, exatamente hoje, ontem já oramos, hoje estou orando pelos pais que perderam as crianças na creche em Blumenau. Eu posso imaginar a dor desses pais. É muito doloroso. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, e é uma dor descomunal, sabe? É uma dor descomunal. Só o Espírito Santo tem consolo para essa dor. Nenhum homem tem palavra, nenhum psicólogo tem consolo, mas o Espírito Santo tem consolo para essa dor. Mas mesmo diante de tamanha dor, você precisa buscar a memória, porque você está passando por uma dor, ou passou por uma outra, mas a sua vida não é um mar de dor, não. Ela já teve muita coisa boa, Deus já te livrou, Deus já te deu muitas coisas, Deus já fez acontecer muita coisa boa na sua vida. Então, traga à memória
aquilo que te dá esperança. Qual a certeza que temos de que podemos ter esperança e confiar? Porque a pessoa que expressa ira não é só o juiz, mas é o Salvador e o Messias de Israel. Aqui nos textos, aqui, por causa da desobediência do povo, está expressa aqui a ira de Deus. E eu vou dizer para você que Deus está irado com alguns segmentos da sociedade, do mundo, tá? E a justiça de Deus virá na proporção certa para esse tempo e depois no outro tempo à frente. O juiz virá, porque ele não só é juiz, mas ele é salvador. Então, como juiz e salvador, ele vem, justifica aqueles que querem a salvação e faz juízo com aqueles que querem a destruição, tá? Esse é o nosso Deus. Então, confie no Senhor. O profeta Isaías também disse, olha, celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Celebre a bondade de Deus. Busque aí na sua memória se os feitos de Deus para a sua vida não foram muito maiores do que as dores e as angústias e os lutos que você passou na terra. Com certeza, você tem muito mais coisa boa para trazer à sua memória. Então traga. E não deixe o cenário da dor potencializar ou achar que ali é o fim da linha. Não. Há ainda muita coisa para você viver, há ainda muita coisa para você experimentar. Tá ok? Fique com essa palavra. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Pare de ver noticiário e aquilo que te deixa sem esperança. Pare de ouvir aquilo que te faz entrar em pânico e em angústia. E traga à memória o que te dá esperança. E olha, a palavra de Deus ela é um alento para a nossa mente, para o nosso coração. Então, deixo para você esta palavra, te peço, compartilhe com alguém, se inscreva aí no canal, tá? Passe para alguém esta mensagem e que Deus te abençoe e guarde o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus.